Olá, bem-vindos a mais um Marketing Trends, o videocast da Exame que conversa com executivos de marketing, da publicidade e da Creator Economy. Eu sou Juliana Pio e eu tenho o prazer de receber hoje aqui no estúdio ela que é influenciadora e empresária, Bianca Andrade. Obrigada, Bianca. Obrigada, Juliana. Tudo bem? Tô bem, e você? Mais conhecido como Boca Rosa. É Bianca Boca Rosa, né? Bianca Tem gente que chama Boca de Boca. Posso chamar de Boca? Fala como você quiser chamar, tá ótimo. Hoje aceita tudo, né? CEO, enfim, eu até ia falar isso. Olha, você começou na internet, eu gosto que você fala muito essa expressão, quando tudo era mato, né? É, mas era 15 anos eu faço esse ano. É, 15 anos já, né? 15 anos de internet. Começou com 16 anos, né? 16 anos, 31 anos agora de idade. Você fez 31 anos agora, Uma jovem né? senhora. Uhum. Não, e é criadora de conteúdo, CEO, estrategista, produtora de conteúdo também, mãe. Ele fala assim, quantas horas tem seu dia? 72 horas, né? Ah, não tem. Não tem. Quem dera se tivesse, mas hoje com 31 consigo administrar muito melhor, porque eu não faço sozinha, né? Hoje eu tenho um time que eu confio, um time que eu consegui treinar bastante, um time que, assim, do ano passado pra cá foi quando eu consegui realmente ficar com a minha saúde mental mais estável, assim, porque tudo tem um preço, né? O preço era a minha saúde mental. Eu ficava completamente abalada, psicologicamente, emocionalmente. Porque tudo que eu me comprometo, eu gosto de entrar de cabeça, sabe? Eu gosto de fazer direito. Eu falo que eu odeio trabalho, serviço mal feito. Então, se for fazer uma coisa pela metade, eu digo não. Não faço. Eu digo não pra um monte de coisa. Inclusive, tem gente que fala, nossa, você tem que lançar um livro, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu falo, tem que fazer por quê? Por que motivo, né? Vamos debater sobre. Porque eu não faço as coisas por fazer. Eu faço porque eu tenho um propósito, um motivo, um planejamento, um objetivo. Então, assim, tudo que eu faço com objetivo, mas é muita demanda mesmo, né? O meu trabalho, esse trabalho de ser a dona da marca e o rosto, a mente criativa também, e ter a visão de negócio, demanda muito. Porque eu tenho que estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E tenho que estar presente nas redes sociais também. Sim. Mas eu sinto que eu perco um pouquinho, às vezes, de cada lado e tá tudo bem. Assim, eu já entendi que vão ter momentos que eu vou estar mais engajada porque eu vou ter mais tempo de estar nas redes sociais. Vai ter momentos que eu vou estar totalmente dentro de um projeto e aí vou precisar abdicar um pouco do lado influenciadora para poder focar na diretora criativa ou no meu papel como CEO. Quando eu tô com meu filho 100% presente também. Que ele, assim, veio na minha vida para me salvar, para me tirar dessa loucura e aprender a dizer não. Então, hoje as coisas estão se encaixando melhor, assim. Eu digo que 2026 vai ser um ano que vai ser diferente, assim, para mim. 25 foi bem difícil. Eu surtei, tive burnout. Eu pensava que tinha tido burnout antes, mas eu tava só ensaiando. Ano passado eu tive mesmo. E foi bom porque aí eu comecei a aprender a dizer não, aprender a ficar satisfeita com algumas coisas. E entender que o que eu já faço só de acordar já é muito, sabe? Tudo que eu já me comprometi já é muito. Né? Só de ser mãe, dona de uma empresa e uma comunicadora já é bastante estresse envolvido. Sim. Então eu já tô dizendo não pra outras coisas. Eu gostei, você tinha usado uma palavra em outras entrevistas, desapegar um pouco, né, ali, saber também, né? É bem difícil sendo uma pessoa muito exposta, porque em qualquer marca, se você tem um erro, aquele erro não atrapalha a sua vida pessoal. O meu é totalmente envolvido com a minha vida pessoal, então isso mexe muito com o meu psicológico. Até porque o público tem a quem cobrar. Eles não cobram de uma logo, né? Eles cobram de um rosto, de uma pessoa que tem vida, que tem voz. E aí é um pouco mais difícil encarar esse erro, né? Tipo, assumir que errou é ruim. Mas não tem como empreender sem errar, não existe esse caminho. Então eu aprendi a ter uma linguagem mais humanizada com a minha comunidade. E quando eu erro, eu tenho escutativa, eu vou lá, eu peço desculpa, eu reparo o erro, que isso é mais importante do que errar. Não tem como não errar, gente, não dá. Não vai nesse caminho, porque você vai se frustrar, você vai ficar péssima, vai ficar arrasada. E tem coisas que agora eu tô, assim, desapegando mesmo, que eu falo, ai, gente, tá tudo bem, não tá 100% como eu gostaria, mas se tá 70%, se tá 50%, dependendo da situação, tá bom. É melhor isso do que tá 100% e eu pifando, né? Sim, não faz sentido. Não, tem que ter esse equilíbrio. E você começou aí, a gente estava falando, com 16 anos, né? Quando foi que você se enxergou, assim, né? De criadora de conteúdo para você olhar para si mesma e falar assim, sou uma empresária. Quando é que foi essa virada de chave, assim? Juliana, eu sempre falo que comecei com a veia empreendedora. Na verdade, eu comecei como maquiadora. E eu tinha essa paixão com 15 anos de idade. Minha mãe sempre me maquiou. Começa pela minha mãe. Eu sempre cito a minha mãe, minha sócia maravilhosa, deusa da minha vida. A gente é muito amiga, né? Eu e minha mãe. E aí minha mãe sempre me maquiava muito quando eu era pequena. Eu sempre fui espalhafatosa. Eu sempre tive essa personalidade.
Então, eu sempre fui apaixonada por maquiagem. E aí, eu comecei a assistir vídeos de maquiagem na internet e eu achei sem querer, assim. Um dia, vi um tutorial, fiquei apaixonada. E dali, eu comecei a querer me envolver ainda mais com a maquiagem. E quando eu comecei a maquiar, né, atender clientes e tudo mais, quando eu morava na favela da Maré, no Complexo da Maré, eu pensei, cara, como é que eu posso impulsionar isso com a internet? Então, eu entendi que naquela época, mesmo tudo sendo mato, eu entendi que na internet, na rede social, eu poderia ter uma oportunidade de impulsionar aquilo que eu estava fazendo. Então, não foi o contrário. Então, eu quero só falar com as pessoas. Não, eu tinha um trabalho e eu fazia com que as redes sociais, inclusive na época era até blog, eu fazia através de posts mesmo no blog, antes do meu canal no YouTube, para eu conseguir fazer dinheiro com isso, né? E vem muito da minha mãe. Minha mãe sempre foi empreendedora. Eu nunca quis pedir R$1 para minha mãe. Vem disso, então. Entendi. Eu só, cara, quero uma câmera. Mas, cara, eu moro na favela com a minha mãe se virando pra criar 3 filhos, sabe? Eu não vou encher o saco da minha mãe com isso, né? Com isso, eu tô falando de 15 anos atrás, gente. Não tô falando de agora que a gente sabe dar dinheiro. Não era uma indústria. Então, eu falava, cara, não quero perturbar minha mãe. Então, isso me deu esse gatilho de começar a empreender, porque eu queria ver possibilidade de fazer a minha ideia dar certo. E disso eu fui pro canal no YouTube. Depois do canal no YouTube, eu comecei a fechar parcerias. Na época, as marcas nem reconheciam a gente como uma embaixadoria ou como um rosto. Porque nem tinha os nomes, né? Não tinha nomenclatura, influenciadora ou, enfim, criadora de conteúdo. Creator Economy não existia. Por isso que eu falo que eu vim de onde tudo era mato. E eu vim muito ligada já desde o começo. Eu ficava assim, ó, de olho em tudo que estava acontecendo. Tem uma coisa que muita gente não sabe, mas eu fui a primeira influenciadora, a Pedro Álvares Cabral, mas é verdade. É a primeira influenciadora a postar um vídeo de maquiagem, de passo a passo de maquiagem no Instagram. Isso pode parecer uma bobeira, mas quando você pega na história, você fala, pô, quem foi a primeira pessoa? Eu falo que nas faculdades vão estudar a nossa história porque a gente começou isso. A gente estava no momento certo, na hora certa. E na época eu falei, cara, ensinar só por fotos é difícil. Sempre quando eu vou gravar pro YouTube é muito complicado. Deixa eu fazer um videozinho aqui. Não tinha nem música na época pra colocar, não tinha nada disso, era no comecinho mesmo. Falei, deixa eu testar. Então a internet é muito isso, né? E até hoje é sobre isso. É sobre tentativa, erro, recalcular rota e não ter medo de arriscar. Então quando eu dou esse exemplo, é do tipo, eu converso com algumas amigas, né, que são empresárias e querem se posicionar e tudo mais. Eu falo, cara, a internet é o lugar de você se arriscar e não ter um risco muito grande financeiramente. Então, assim, vai, sabe? Só faz. Depois você se julga, depois você vê, depois eu sei que tem muito ego envolvido, mas é uma grande oportunidade. Não dá pra você ser uma empreendedora e ignorar a força das redes sociais. Eu não ignorei desde o começo. Então, isso também faz parte do que eu me tornei hoje, né? Coragem, né? Eu acho que coragem é uma palavra que acho que define bem, assim, pra todos os lados, assim. Você, igual você falou, se expor ali. E cortando pra agora, né? Você tá fazendo aí a primeira collab com uma marca que é de moda, fora do âmbito da maquiagem. É a primeira vez que você sai desse âmbito de maquiagem? Primeira vez. Você já flerta muito com a moda, né? Sim. Assim, mas... Exatamente isso. Ai, Juliana, é um sonho, assim, é a primeira vez que eu falo dessa coleção agora aqui com vocês, né, cara a cara. Já dei entrevistas, mas não num podcast. E, poxa, eu fico emocionada mesmo, assim, sabe? Porque passa um filme, assim, na minha cabeça. Poucas coisas me emocionam, assim, nesse nível do olho encher d'água, porque tudo é tanto trabalho, gente. É que a galera só vê o close, né? Não vê o corre. Então, a gente sua tanto pra fazer cada coisa acontecer, mas, poxa, esse projeto, essa collab com a Adidas, é um projeto que nasce já muito especial, sabe? A primeira vez também que a Adidas faz uma collab com uma marca de beleza. Então, assim, saber que eu fui escolhida pra isso, pô, é muito... É resultado de muito trabalho, sabe? Eu sei que muita gente me acompanha através das redes sociais, tem gente que me conhece um pouco mais a fundo, tem gente que não. Então, acaba tendo, talvez, uma percepção um pouco mais superficial. Mas eu sempre gosto de aproveitar esses espaços para falar, gente, aqui a gente trabalha mesmo. Assim, eu sou trabalhadeira mesmo, sabe? Aquela que acorda e dorme pensando em como melhorar os meus projetos, como melhorar o meu negócio, como ter um time mais engajado, como ter uma comunidade mais aguerrida, como fazer a diferença de alguma forma, sabe? Então, assim, esse projeto de Adidas, ele nasceu por isso, porque... Quando a gente começou em 2024, né? E quando a gente começou, eu já era uma consumidora assídua da marca. Então, o meu público e o público de Adidas já comprou muito essa ideia, porque é isso que vende. O que vende é a pessoa realmente usar. Eu falo que o que é simples, gente, é o que as pessoas mais dificultam. É simples. Se eu uso, se eu gosto, faz parte da minha história, eu influencio alguém a comprar aquele produto, talvez, se fizer sentido para aquela pessoa. Então, foi uma parceria que já nasceu com esse sucesso.
E eu acho muito legal em estar com a Adidas, porque eles têm também esse pensamento de sempre se reinventar, mesmo sendo uma empresa global. Eu aprendo muito com eles, porque dentro de Boca Rosa eu falo, galera, a gente não pode se acomodar. Esqueçam que eu tenho 19 milhões de seguidores. Eu sempre penso, a cada estratégia eu penso, e se eu tivesse só 2 seguidores, como é que eu conquisto esses outros 19 milhões? Justamente pra gente não se acostumar, sabe? E a Adidas, mesmo sendo uma marca global, eles estão sempre se reinventando e sempre entendendo como dar o próximo passo. É por isso que se tornou uma marca global, por isso é uma das maiores do mundo. E muito próximo do Brasil, dos brasileiros também, eles, né? Exatamente. Eles têm uma gestão brasileira aqui. Em cada país eles têm uma gestão diferente. Isso é muito legal de ver, sabe? Então, a gente tem uma conversa de marketing para marketing também. Eles me ouvem muito, eles não me veem então, só você como... Você participou de tudo ali? Tudo. Primeiro, o que a gente pode esperar, né, para quem tá assistindo aí? O que vai poder, né, ter de Boca Rosa e junto de Bianca Andrade? O resumo da coleção é uma coleção de carnaval, ou seja, é um momento também muito especial para Adidas, né? Deles conseguirem convencer o global de que, cara, é uma festa do Brasil, uma festa muito importante. A gente acha que essa coleção vai mexer um pouco também. Falando de negócio, né? Aqui é bom porque eu posso trazer nesse outro patamar, assim, né? Então, é uma coleção que pode chamar atenção lá de fora, que pode, né? Que é bem diferente do que a Adidas tem lançado, né? Ultimamente. Então, é uma coleção que tem cor, uma coleção feliz de carnaval, que tem a essência do carnaval. E traz também, né? Bianca Boca Rosa, como essa collab, que é uma pessoa do Rio de Janeiro, uma mulher de periferia, que... Pra quem mora na periferia, o carnaval é motivo de alegria. Então, assim, é muito intenso pra mim ter uma coleção de carnaval. Então, foi muito divertido desenvolver essa coleção. E uma coleção grande. Tem acessórios, tem roupa, tem maquiagem, tem tênis. Inclusive, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Coisa mais linda desse mundo. É bonito mesmo. E a gente desenvolveu... Né? A gente desenvolveu também... trazendo o universo da beleza pro universo de moda, né? E eu já flertava com o universo de moda, porque moda e beleza andam muito junto, né? Sim, total. Mas como eu não era uma influenciadora de moda, era uma influenciadora de beleza, eu pensava, será que existe espaço pra mim numa semana de moda em Paris? Será que existe espaço pra mim nesse cenário? E em 2020 eu coloquei como meta, apresentei inclusive no meu evento de cultura da empresa, falei, gente, esse ano vai ser um ano que eu vou começar a flertar mais ainda com a moda. Não esperem muito, não sei se vou ser capa de revista, até então não tinha sido capa de revista de nenhum veículo de moda ainda. Falei, não sei se eu vou ser capa de revista, não vamos colocar muita expectativa, mas eu vou investir. Investir você realmente ampliar o seu relacionamento, me conectar com as pessoas, fazer network, colocar minha revista em algumas capas, minha marca em algumas capas de revista também. Algumas capas eu paguei, eu lembro que a assessoria falava, não precisa falar que você pagou. Eu falei, bicha, tá doida? Claro que eu vou falar. Tá tudo certo, faz parte da minha jornada empreendedora, porque é um universo que eu amo, é um universo que a criatividade e a arte fala muito alto. Então, pra mim, isso faz todo sentido. E quando eu amo o universo, eu sei fazer negócio dentro dele. E eu entendi que moda seria o próximo passo. Então, estrear uma collab de Boca Rosa com a Adidas faz todo sentido, porque a Adidas era a minha marca número 1, assim, que eu queria ter uma collab, porque eu admiro o brand, eu admiro a história. Enfim, quem não ama, né? É uma marca assim que às vezes eu falo, nem acredito que eu realmente estou fazendo essa coleção. E eles foram muito abertos comigo, porque eles entenderam que tinha verdade, para eles isso faz sentido. Então é uma coleção que a gente traz o rosa de volta também, então tem muita escutativa com a minha comunidade, que pediu o rosa de volta, então a gente tem esse lip oil aqui, que é um produto maravilhoso, que além de deixar linda, te hidrata também, porque Boca Rosa eu sempre falo, né? Eu como mulher periférica, eu valorizo muito o dinheiro das pessoas, gente. Então não dá para ter um produto só bonito, só fofinho, ele tem que te entregar benefícios também. Então, ele tem esqualano na composição, ele traz o efeito vinílico, ele tem brilho também, e já trouxe chaveirinho dessa vez, que as pessoas pediam sempre. Eu uso muito acessório Boca Rosa, e aí dessa vez eu coloquei um chaveirinho também aqui, que tem essa boquinha. Levar no carnaval. E é ótimo. E a gente trouxe também o universo da moda pra ele, porque ele vira um acessório. Então você pode colocar tanto no tênis, na roupa. E tem uma outra curiosidade muito fofa também, é que a Adidas fez questão também de colocar detalhes nos looks, né? Então, por exemplo, eu sempre brinco, eu como mulher extremamente ousada e livre, quando eu tô no carnaval, quando eu tô em rolê, eu coloco meu gloss aqui, ó. Porque eu sei que vai chamar atenção, já vai chamar atenção. Então, que chame atenção de forma intencional e que faça a gente faturar de alguma forma, né? Porque é muito trabalho empreender no Brasil. E aí, a Adidas fez um bolsinho pra já colocar.
Tem um bolsinho Ah, aqui. já tem no top ali. Então são detalhes, gente, que é tão rico de história, assim, que são coisas que quando eu fazia, dividia opinião às vezes. Tem gente que não gosta, que não curte, e tá tudo bem, ninguém agrada a todo mundo, né? Porque tem muito da Bianca pessoa também na minha marca, tem muito de quem eu Sim. realmente sou. Certo ou errado pra alguns, é o que eu sou e acabou, e tá tudo certo. E quando eu faço isso, é intencional, é pra falar também sobre, cara, sobre a liberdade do meu corpo, liberdade de ser... Quando uma mulher, teve uma vez que a Débora Seco trouxe isso, eu achei fenomenal. Quando a mulher sendo exposta, o corpo da mulher sendo exposta para um homem ganhar dinheiro, tá tudo certo, ninguém fala mal do homem. Agora, quando a mulher coloca um acessório onde ela quer, e alguma pessoa, e um homem olha aquilo e vê que quem tá ganhando aquilo é ela, o jogo muda de cenário, né? Então, assim, é uma coisa simples, é uma coisa... que pode parecer simples, na verdade, mas ter a coragem de ver as opiniões e ainda assim continuar tendo a minha personalidade. A autenticidade, e né? a minha Mantendo. autenticidade, exatamente. E no final, gente, não é nada demais. A verdade é que ninguém deveria nem ligar pra isso, né? Mas já que liga, eu tô esperta, eu tô sempre de olho nisso. Vamos fazer dinheiro. E vamos fazer dinheiro. Inclusive, eu fui no Domingão agora, e aí a gente ganhou um Reels, porque eu tava com o meu gloss. Aí no final a Social falou... Você não é inocente, eu sabia que tinha um motivo. Porque é isso, no final das contas, gente, isso gera awareness, é isso que funciona na internet, é isso que funciona no Brasil. E não adianta discutir, você tem que entender como a máquina funciona e se quiser crescer, tem que fazer essa máquina funcionar. Isso não é de hoje, né? No Big Brother Brasil, a gente já viu uma cena semelhante a essa aí que a Sempre. Sujan falou, né? Uhum. No Big Brother também, quando você entrou lá, já aproveitando, eu nem ia entrar ainda, mas você já aproveitou que me lembrou muito, assim. A gente via muito seus momentos lá, Sim. maquiando, mostrando a sua maquiagem ali. Já foi tudo intencional também naquela época? Sim, quando o Boninho me convidou, eu falei, se eu não puder levar minha marca... pra mim não faz sentido entrar, né, no Big Brother, porque foi uma edição pioneira. Foi a primeira vez que teve esse conjunto de camarote com pipoca. E eu falei, caramba, gente, como é que pode? Eu lembro quando eles me convidaram, eu falei, nossa, como que eu como empresária, acabei de lançar minha marca, tinha lançado minha marca em 2018. O convite veio em 2019. Falei, nossa, acabei de lançar minha marca, como eu vou dizer não para a maior vitrine do país? E aí, depois, eu fui pesquisar quantos milhões cada marca pagava para estar no Big Brother. Eu falei, cara, eu vou com a minha cara e coragem, né? Então, pra mim, só fazia sentido se eu levasse a minha linha. Eu falei, não precisa aparecer logo, é óbvio. Eu faço uma tiragem sem logo, mas eu sempre trabalhei muito a identidade visual dos meus produtos, então tá tudo certo. E tanto que ele não me deu o ok na hora. Porque poderia ter alguma marca de cosmético, no final não rolou, ele falou, Bianca, pode entrar, pode levar, assim, suas maquiagens e tal. Eu falei assim, tá bom. Aí fui com a cara e a coragem também, né? Porque, por um lado, foi muito estratégico. Cada domingo, eu sabia que era um momento que cada um iria votar. Então, era certeza que todo mundo ia aparecer, né, na edição, no programa. Então, todo domingo, eu fui com o look preparado. Por isso que eu sempre flertei com a moda, né? Eu sempre usei da moda também pra comunicar as minhas estratégias. Cada final de semana, cada domingo, na hora de votar, eu tava com um look todo de uma cor específica e cores sempre vibrantes pra poder fixar na cabeça das pessoas. E todo domingo, o feed da minha marca mudava pra cor daquela roupa que eu tava usando, mostrando os produtos que eu estava usando naquele domingo. Então, no hotel mesmo, ao invés de ficar fazendo vários nados, eu ficava assim, anotando cada batom, cada penteado, porque eu tinha que estar com a mesma roupa, porque na verdade eu fiz um trabalho de cross-mídia também. Enquanto a pessoa estava me vendo ali votando na TV, ela também me via ali nas redes sociais, no celular, que foi onde ela me conheceu. E eu não queria deixar aquela coisa do ninho vazio, sabe? Tipo, ela não me vê mais nas redes sociais, porque eu não sabia nem se a gente poderia pegar cortes do Big Brother e colocar no feed. A gente não sabia nada. Hoje a gente sabe que pode, né? E tudo mais, mas na época não. Então eu falei, bom, preciso deixar conteúdo pronto, porque é a primeira vez que eu vou ficar 3 meses, se eu ficasse 3 meses, longe da minha audiência. Sim, como que eu vou fazer isso funcionar? Exato. Então, eu falei, bom, isso vai ter que fazer sentido pra Boca Rosa, pelo menos. Porque independente do que acontecer, eu sei que eu sou boa no meu trabalho. E eu lembro que eu falei, gente, eu quero vender pelo menos 3 vezes mais do que eu vendo agora. Senão nem vale a pena entrar. E quando eu saí, a gente vendeu 3 vezes mais a linha de pele. Toda essa estratégia, mas no final, o que me fez vender mais... Olha como a internet é uma caixinha de surpresas. Foi o dia que eu fui pro paredão, chorei. E a minha base ficou intacta. Aí tava todo mundo me xingando, ou seja, gerou muito awareness, né? Que não gosta dela, não sei o que lá, que eu dividi opiniões. Mas todo mundo, nossa, mas eu queria comprar essa base dela, viu? Porque, olha, me convenceu. E aquilo foi zero estratégico. Então,
Você vê como às vezes você tá indo para um lado, mas a vulnerabilidade, a autenticidade, a verdade também funciona nas redes sociais, né? Então, no meu caso... E fala bem mais alto, né, Eli? Fala mais alto. E você já fez parceria com diversas marcas, né? Agora com a Adidas. E tá muito em alta essa coisa da collab, né? Eu mesma aqui na Exame recebo todo dia um release novo de collab. Você como especialista também de Creator Economy e dessas parcerias, o que você enxerga, assim, que uma collab, por exemplo, como essa, te traz de retorno e que também pode abrir os olhos de outras pessoas, de outras marcas? Claro. A primeira coisa é que a gente muitas empresas agora estão tentando sobreviver, né? Com a era da rede social. Por quê? Porque a maneira de consumo nosso mudou completamente, né? Então, eu até do outro lado, como influenciadora e que trabalhando com outras marcas, eu penso, caramba, antigamente uma notícia minha ficava um mês. Né, ali em voga, todo mundo falando e tal. Agora não passa mais de um dia, porque é o excesso de informação que está no cérebro de todo mundo. Isso muda o nosso comportamento de consumo. Logo, isso muda a indústria, isso muda, então a gente precisa realmente se fortalecer. E isso é legal porque quebra um pouco esse conceito de concorrência. Enfim, a gente sabe que concorrência serve para a gente evoluir e aumentar a régua do mercado. Mas se ela é feita de forma inteligente e estratégica, só tem ganho, porque... Por exemplo, quando eu e Adidas, né? A gente tem um público que conversa, mas ao mesmo tempo é o meu rosto estando nas lojas de Adidas. Então isso traz um awareness absurdo que eu fosse pagar com Boca Rosa sozinha, seria um investimento muito alto que eu, com o tamanho que eu tenho agora, não poderia investir. Já a Adidas, por outro lado, vai ter o rosto de uma pessoa que, quando se entrega para uma marca, ela entrega muito mais do que está no escopo, né? Eu vivo a marca, assim eu faço com Boca Rosa, assim eu faço também com as minhas collabs. Então, para eles também vale muito a pena ter um rosto ativo na internet falando da marca deles, né? E uma comunidade muito forte, né? E uma comunidade muito forte. Então, feito de forma estratégica, não tem o que perder. O que dá para perder nisso? Não tem como perder. É só se tiver ego no meio da situação. Então, assim, eu já quis fazer collabs já, né? Collabs com outras pessoas. E isso há muito tempo, tá, gente? E as pessoas falam, não tem como, porque é concorrente. Eu falo, bicha, para de ser doido, que concorrente o quê, menina? A gente tá dividindo o mesmo bolso da mesma consumidora? Não tá. Porque a sua marca, ela compra e a minha, ela compra por outro motivo. Então, dá pra gente unir os nossos públicos, principalmente quando se fala de comunidade, né? Hoje em dia, para você fazer uma collab, você é uma marca que tem uma comunidade forte, você tem que ter muito critério. Então, é muito difícil não dar certo, porque a comunidade só se forma quando a marca ou o criador tem critério com ela, né? Ganha essa confiança dela. E isso traz senso de comunidade. Então, assim, eu tô com muita expectativa, porque vai ser sexta-feira, né? O nosso lançamento. Eu falo que o pessoal do futuro que tá vendo a gente aqui. Mas eu tô muito positiva, assim, de que vai ser uma collab de muito sucesso, assim, sabe? Justamente por ter esses elementos. E eu quero fazer muitas outras, porque hoje em dia, se a gente não arrumar assunto, às vezes eu brinco com a Anitta até, né? Eu falo, amiga, tem uma vez que ela me contou uma estratégia da Rihanna. Gente, mas por que a Rihanna foi fazer isso, sabe? Tipo, ela falou, a marca não fica chachelenta, né, bicha? Tem que falar da marca, menina. Tem que criar assunto pro povo. No Brasil tem que criar assunto. Se não criar assunto, o povo não fala, a gente fica pra trás. Então, no final das contas, a gente precisa trazer pautas, precisa trazer debate, a gente precisa ser visto. Então, muitas estratégias acabam se perdendo para as pessoas não terem esse olhar, né? Só para localizar quem está nos assistindo aqui e ouvindo, o lançamento é dia 30 de janeiro, né? Então, provavelmente já vai ter saído aí, alguns cortes vão ter saído no dia, mas talvez quem está assistindo já pode encontrar, né, no site da Adidas. Sim, e em algumas lojas também aqui em São Paulo. Em todas as lojas da Adidas. Todas as lojas. O nosso Lipstar, que a gente fez essa brincadeira do Lipstar com o Superstar, né? A gente tá lançando um Superstar, que é o meu modelo favorito. Pra mim é o modelo mais confortável, eu gosto dele ser mais robusto assim também, porque tem muito a ver com a minha personalidade. É um modelo que pra eles também é muito importante, né? A Adidas investe muito no Superstar. Então, inclusive, é um tênis também que a gente trouxe o efeito da maquiagem pra ele, porque a gente fez um efeito glossy nele, ó. Assim como tem também o Lipstar com esse efeito vinílico, a gente trouxe também pra esse acabamento. Não sei se dá pra ver na câmera, mas aqui dá pra ver mesmo. Ele tem um brilho mesmo. Ele tem um brilho, ele é vinílico, né? Tem esse efeito vinílico. E a gente pensou com muito carinho, gente, em cada detalhe. E eu gosto também de coisa muito prática, né? Pra gente realmente poder usar e
e funcionar. Então, pra limpar também, pra você usar no carnaval, Vai ser ele bom, né? é ótimo. Já fez campanha com ele, já ele tá perfeito, lindinho, maravilhoso. E ele tem também uma boquinha aqui de brilhinhos, que é o nosso Lipstar também aqui. Então, ele é cheio de detalhes, assim, ele foi feito com muito carinho. A coleção toda também é muito confortável. Então, e eu também pensei em peças, essa aqui que eu tô usando faz parte da coleção. Ela tem até essa franjinha, uma graça. Tem os brilhos também. Mas ao mesmo tempo é confortável, sabe? A gente testou tudo pra ver se não trazia nenhum tipo de incômodo, porque eu sou muito prática, às vezes meu time morre comigo, porque eu adoro ser montadona, né? Eu gosto de me montar, adoro esse universo, me divirto, mas eu gosto de conforto. Conforto E também. é difícil, às vezes, achar o meio termo ali, mas a nossa coleção tem. Então, fique tranquila, esteja confiante que vai ser uma coleção que vai surpreender. Falando em Big Brother, eu trouxe o bucketzinho que eu usei muito no Big Brother também, com um sim. topzinho. Então você trouxe ele de volta também. A gente trouxe de volta, bacana. a gente entendeu que fazia super sentido com o carnaval. E, pô, fazer essa parte de criação é muito gostosa, era muito divertido. A gente se unia, assim, era Boca Rosa e Adidas. E aí, o que a gente vai trazer pra essa coleção? A coleção começou pequenininha, ia ser só acessórios. E aí, a gente foi se apaixonando tanto, eles conseguiram se apaixonar tanto pela história, que a gente aumentou. E aí, ganhei um tênis, ganhei roupa, acessório, lip oil. Então, eu tô muito feliz, gente. É uma história muito legal, assim, que às vezes eu fico, cara, como é que eu conto isso? Que é tão grande, sabe? Isso é tão especial. E eu quero que seja a primeira edição de várias dessa collab, hein, gente? Eu quero que Boca Rosa e Adidas tenha várias edições. Então, vamos fazer barulho pra isso acontecer, porque vocês sabem que vocês vão ter produtos bons, realmente pensados pra comunidade e produtos feitos com carinho mesmo. Eu tenho aqui uma pergunta, que eu tô tentando fazer um quadro novo aqui, gente, vamos ver se vai dar certo. Já deu. Que eu convidei um CMO para fazer uma pergunta para você. Eu acho que, assim, a gente tem tanta troca, né? E eu gosto muito dessa conversa, assim. E aí, eu chamei o Guilherme Martins, que é o CMO da Diageo Brasil, dona de gigante de bebidas aí, dona da Johnny Walker, né, Smirnoff, enfim. E aí eu falei com ele, vou entrevistar a Bianca, quer mandar uma pergunta? E ele mandou aqui. E que tem muito a ver com o que a gente está falando, dessa coisa da marca pessoal com você como empreendedora, né? Ele falou assim, né, vejo muitos influenciadores que não têm muita estratégia, fecham com marcas que pagam mais, não têm uma visão de qualquer associação, destrói posicionamento da marca pessoal. E acho que o influencers que tem uma marca são obrigados a entenderem mais de branding potencializando todo o seu ecossistema. E acho a Bianca um belíssimo exemplo. Chique, Bianca, obrigada. Qual estratégia você construiu para sua marca e para você como marca? Onde esses dois universos se encontram e como a marca pessoal pode potencializar ou prejudicar o negócio dela? Sim. Negócio de maquiagem. Cara, que observação e pergunta maravilhosa, né? Mas como em qualquer área, tem gente que faz as paradas direito, entendeu? Falando linguajar popular aqui, tem gente que faz sem estratégia nenhuma, tem gente que... Isso pode acontecer na música, isso pode acontecer... Mas quando você entende que a sua imagem, né, é um produto, você precisa lidar com ela como você lidaria com qualquer outra empresa, com estratégia, com objetivo, com planejamento. Então, tudo que a gente faz lá dentro de Boca Rosa é muito redondo, porque a essência de Boca Rosa nasceu assim, né? A marca nasceu quando antes de ter a marca Boca Rosa, quando eu era rosto de outras marcas, quando fui rosto de outras marcas, eu já fazia de forma estratégica tudo. Então, e eu sempre fui muito curiosa, né? Então, eu queria entender como eu poderia trazer um bom retorno para aquela marca, como a gente poderia construir algo interessante com o meu produto, que era até então a minha imagem, né? Então, uma coisa também que muita gente não sabe, eu nunca tive uma agência, né? Eu sempre fui a estrategista da minha imagem, da minha marca, por isso a gente tem hoje Magnolia. Hoje a gente tem parceiros, tem uma agência parceira nossa, que é a House, que eu adoro, o Brandão maravilhoso, que ele super contribui, nos ajuda, né? Hoje eu tive que realmente trazer pessoas para ajudar, né? Pra gente conseguir ampliar e trazer uniões, trazer pessoas fortes, sabe? Fazer união de forças, né? A gente brinca que trazer outras pessoas também com olhares diferentes para complementar. Mas eu nunca tive uma agência, eu nunca tive um empresário. Eu sempre quis eu mesma desbravar, porque eu vim lá do comecinho. Então, eu já estava com olhar treinado para muita coisa que muita gente do mercado ainda não estava. Então, isso me ajudou muito a hoje saber como fechar uma collab, como abrir um novo negócio, se é a hora ou se não é a hora. E, principalmente, como tirar um benefício da minha imagem, mesmo sabendo que quando eu linko a minha imagem com uma marca, isso pode trazer benefício e malefício. Então, assim, só existe um caminho para você se beneficiar de ter a sua própria marca e você ser o rosto dela. É você
ter uma comunicação humanizada e vulnerável com o público. Porque quando você é um rosto e você tem uma marca, você tem consumidores. Quando você tem um consumidor, quem tem marca sabe. E para mim tem um lema do Japão que eu levo muito para a empresa, que é cliente é Deus pra gente. Porque eu só tenho a minha marca porque eu tenho uma comunidade, eu vim da favela da Maré. Então, se eu tenho Boca Rosa hoje, passando por altos e baixos, e sempre tendo uma nova chance de fazer o meu negócio acontecer, é porque eu tenho uma consumidora que acredita na minha história, que tá ali comigo. E eu só tenho esse vínculo com ela porque eu tenho uma conversa vulnerável, verdadeira com elas. Quando eu erro, eu falo, ok, gente, errei. E isso, assim, não pode ser até bonitinho de falar, mas na ponta do lápis isso é um custo enorme. Ontem a gente estava... Vou trazer um exemplo para vocês. Ontem a gente estava lendo no LinkedIn um depoimento de uma consumidora que emocionou todo mundo lá ontem. A gente até colocou no grupo, né? De Boca Rosa. Porque na Black Friday a gente teve uma falha no sistema que pode acontecer com qualquer marca. Mas quando acontece, a gente precisa fazer uma gestão daquilo. Só que no momento, isso é muito difícil, né? Porque você não consegue fazer mágica. Então, não é na hora que você vai conseguir encantar a sua consumidora, não é na hora que você vai conseguir fazer o produto chegue na casa da pessoa. Gente, você não resolve na hora. Mas você tendo paciência e médio prazo, você consegue encantar aquela consumidora. Por quê? Eu lembro do dia que eu tomei essa decisão. Eu tava, assim, péssima com isso, porque eu vi o que estava acontecendo, a gente sabia da falha, eu mesma respondia muitas consumidoras. Falando, gente, foi uma falha, você tá certíssima, sim, o seu produto não vai chegar a tempo como você gostaria, é uma frustração, eu odeio quando isso acontece comigo, a gente sabe que isso pode acontecer. Mas eu tô aqui, escutativa, não quero que você saia no prejuízo, a gente tem a opção A, B e C. Mesmo ela escolhendo a opção A, B e C, o que eu decidi? Eu falei, bom, no início do ano, quando a gente voltar, a gente vai entregar um produto para elas, e assim, de forma proativa, eu não vou esperar ela reclamar. Todas as pessoas que tiveram um problema com o atraso do produto, mesmo escolhendo receber o produto, eu vou enviar esse produto, e não é um desconto ou um brinde. É diferente quando você manda, eu já fiz esses testes. Quando você manda um produto, ela se sente tão valorizada, ela fala, caramba, ela não resolveu de qualquer jeito, ela me valorizou, não foi o caminho mais fácil. Na ponta do lápis isso é um custo, porque isso é uma operação nova, é um custo novo de você mandar o produto, de você mandar um novo envio para todas as pessoas, e uma cartinha também que a gente construiu junto, de pedido de desculpa, e valorizando essa escolha dela, né? Gente, hoje tem milhares de marcas. Se você realmente não for humilde, se você realmente não entender que aquela consumidora é uma pessoa, que ela pode facilmente trocar sua marca por outra se aquilo for interessante para ela, se você não tiver essa humildade, você perde a sua consumidora. Agora, quando você tem essa humildade, eu falo, o que é o preço de um produto perto de uma consumidora fiel a você de volta pro resto da vida, a longo prazo, enquanto essa conversa for respeitosa, sabe? E eu tenho uma coisa na minha cabeça, eu falo, gente, nenhuma consumidora vai fazer negócio com você pra perder. Ou seja, ela nunca quer comprar um produto seu pra chegar atrasado. Ah, mas acontece. Tá, mas ela não quer. Eu não quero que isso aconteça. Então, saiba sempre fazer com que a sua consumidora se sinta tendo um bom negócio quando ela escolhe a sua marca. Então, assim, isso no final, gente, é menos margem de lucro, mas, cara, faz Boca Rosa ser Boca Rosa. Eu tenho muito orgulho de fazer isso. Pra mim é muito mais legal do que qualquer outra coisa, entende? Então... isso emociona a gente. Foi a mesma estratégia ou semelhante de quando teve a questão dos 3% das embalagens, logo que você lançou, né? Que teve aquele problema. Vamos hidratar os lábios aqui. Se foi uma estratégia agora, nesse exemplo que você está citando aí, foi uma coisa semelhante ou você já mudou, assim, algum aprendizado dali? Cada estratégia a gente pensa de forma artesanal mesmo. Tipo, o que está acontecendo aqui? Sabe, vou fazer à mão aqui, o que a gente pode escolher, não é robótico, né? Nossa marca tá nascendo agora de forma independente, mas esse comportamento meu de tratar minha consumidora como o principal do meu negócio, o centro do meu negócio, vinha antes já, desde Paiô, já tinha acontecido já um problema com embalagem, e na minha época eu fiz recall, falei, gente, tira o produto da prateleira, porque o erro foi nosso, então sim, a despesa vai ser nossa, não vai ser da consumidora. Só que dessa vez, como marca independente, não poderia agir diferente. Não é porque antes todo investimento financeiro era de uma outra marca, que ali é fácil eu tomar esse tipo de atitude, quando o investimento financeiro é 100% meu,
eu não vou ter a mesma postura com a minha consumidora? Então, foi uma postura ali pra mim que a minha consumidora já estava esperando. Quem é consumidora Boca Rosa já sabia que eu ia fazer alguma coisa, porque não foi a primeira vez que isso aconteceu. E eu não sou aquela pessoa que tapa o sol com a peneira, não. Tipo, tá acontecendo agora a confusão, eu vou entrar aqui e tentar resolver agora. Não, gente. Eu lembro que em uma semana eu fiquei quieta, porque eu tava no chão da fábrica, resolvendo. Eu tenho, inclusive, tudo isso documentado, né? Tentando entender o que tinha acontecido, porque nem a fábrica sabia. E trabalhar com fábrica, gente, é puxado. As coisas acontecem, ainda mais quando é um produto de primeira leva. A marca tava começando, nascendo. né? Você vai esquentando o motor, vai ficando melhor. Então, isso faz parte, né, do processo. E eu não posso ter medo disso. Eu não posso ter medo dos meus problemas. Eu tenho que encarar esses problemas e falar, tá, deixa eu ver aqui, deixa eu escancarar aqui. Pra eu aprender, sabe? E aí, nessa época, assim... Foi bem difícil, assim, foi muito desafiador, porque ainda manter o time engajado, né, com 40 pessoas na época ali trabalhando comigo, no meio daquela confusão, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que ser muito forte, eu não posso cair, porque se eu cair, já era. Então, mesmo todo mundo me xingando, aquela loucura, eu lembro que eu fiquei 4 meses sem ver nada nas redes sociais, eu falei, gente, eu nem vou me envaidecer, nem vou ficar chateada, porque eu sei como tudo isso aqui começou. E quando tudo isso aqui começou, eu tinha 2 pessoas me acompanhando, eu tinha 5 pessoas me acompanhando, sabe? Todo mundo parte de um início. E o carinho e o propósito que eu tenho é o mesmo. É o mesmo. Não mudou. Nunca foi só pelo dinheiro. Eu tenho muito respeito pelo dinheiro. Adoro dinheiro. Inclusive, gente, pode dar um dinheiro pra gente. Que a gente arrasa. A gente faz coisas maravilhosas com dinheiro, tá? Inclusive, nos projetos sociais, a gente arrasa. Mas não é só sobre isso, sabe? É muito mais sobre você ter uma marca que tem... não só propósitos, né? Não quero falar de uma forma muito simplista, mas assim, uma marca que tenha realmente um compromisso, sabe? Com a consumidora. Então, eu sei que quem tá assistindo agora sente vontade de comprar Boca Rosa, porque pra eu estar falando isso aqui, eu sei o que eu passo no bastidor, porque se eu não fizer, elas me cobram. Então, assim, é ali, vai numa psiquiatra pra dar uma arrumadinha na cabeça, porque fica uma loucura e tudo mais. Aí, vou estudando muito, eu leio muito também sobre o comportamento humano, leio muito sobre o que a rede social tá fazendo também com a gente, porque vira uma loucura, né? Ninguém tá aguentando mais nada. Sim, pra poder conseguir, né? Pra gente conseguir dar os próximos passos, assim. Exato. E pensando no seu negócio, assim, agora, né? Falando de dinheiro, inclusive. Hoje é Boca Rosa Maquiagem, né? A empresa. E a Magnólia. Como é que tá dividida as suas frentes de negócio? Eu tenho 2 frentes de negócio, por enquanto. Calma, gente. Tá tudo certo. Tá ótimo. Por enquanto, nas 327 atividades. Exatamente, por enquanto. Mas... Magnólia, na verdade, eu brinco que eu fiz um ornitorrinco, porque eu não sei nem explicar, mas eu precisei ter uma própria produtora, então as publicidades que a gente faz são feitas através do time Boca Rosa. Então, por exemplo, o time que fez a nossa campanha com a Adidas foi o time Boca Rosa, que eu pedi pra gente fazer, e eles super toparam, né? Eles falaram, Bianca, a gente quer que você faça, a gente quer que tenha a sua narrativa, a sua comunicação. Eles entenderam que é isso que funciona. Então, a cada publicidade que a gente faz, a gente que cria, a gente que desenvolve. Então, eu tenho uma roteirista, eu tenho filmmaker, eu tenho toda uma equipe mesmo, Magnólia, pra gente conseguir atender todos esses clientes com a metodologia Boca Rosa. A gente tem uma metodologia, cada cliente que entra dentro de Magnólia, né, que faz parte do nosso leque de clientes, né, que eu sou embaixadora, a gente faz o kickoff, a gente apresenta, a gente mostra como eu trabalho com Boca Rosa. Por isso que é a metodologia Boca Rosa, porque a gente tem números que mostram como isso funciona. São mais de 50 funcionários, né? Mais de 50 colaboradores hoje dentro do escritório, que é o andar inteiro. Fora, indiretamente, né, a gente tem Boca Rosa espalhado no Brasil inteiro. Então, assim, só que tem 10, gente. Só que tem 10, tô brincando. Uma equipe robusta aqui. Então, justamente por isso, porque... E isso eu sempre fui assim, Juliana, desde o começo, eu falo, cara, eu não tenho pena de investir. Isso eu aprendi com a minha mãe. Então, assim, eu lembro que no começo, quando eu comecei a investir em moda, comecei a investir em Magnólia, comecei a investir na minha imagem, comecei a investir em stylist. Eu tenho, por exemplo, dentro de Magnólia, a gente tem uma diretora de imagem, a gente tem uma diretora criativa. Então, eu contrato essas pessoas sabendo que aquilo dali faz muito sentido pro meu negócio hoje. E é muito difícil, né? Porque a área de marketing e comunicação, nem tudo a gente consegue os números exatos conforme a gente consegue em outras áreas, né? Às vezes eu falo, gente, é muito injusto ser a gente. É um estresse danado, porque não você investe tanto, converte em tanto. Às vezes como uma carreira musical, por exemplo, né? Lidar com arte é isso. Às vezes vai te surpreender, às vezes não. Mas a gente também tem a nossa parte de venda mais controlada. E a parte de Magnólia é a parte que eu realmente, assim... Eu piro. Tem hora que eu falo, gente,
A gente vai para esse caminho aqui, eu quero fazer esse projeto. E dentro de Magnólias tem vários projetos, né? Que são o nosso trabalho com as marcas, né? Com Creator Economy. As palestras também, que também tem sido uma frente boa, assim, né? Galera, pô, pagando, viu? Não me chama de graça, não. Pelo amor de Deus, vocês têm dinheiro. Eu já venho logo aqui, porque a galera sempre quer chamar a gente de graça. Mas que, poxa, que é um negócio também que pra gente tem funcionado bastante. Eu amo falar, né? Eu amo estar com gente, eu amo passar a minha história à frente. Então, me contratem, tá, gente? A gente tá fazendo bastante. Teve uma época que eu não fazia, porque eu não tava segura pra fazer uma palestra, não me sentia boa o suficiente. Olha que doideira. Jura? Tanto que ano passado, olha que curiosidade, foi a minha primeira palestra boa, foi ano passado. De qual? Do que você foi? Que você tá... Qual que foi? Eu vi a sua do Web Summit, Rio. Eu fiz outras, foi muito boa que mesmo. todo mundo gostou. Mas eu tinha até uma brincadeira com uma amiga minha que falava, ai, amiga, eu não tô pronta pra palestra de amanhã. Ela, amiga, mas quantas palestras ruins tu já fez? Já fiz umas 10 palestras ruins. Mas é a 11ª, tá tudo bem. Tá vendo, gente? Se Bianca tem receio, imagina, teve esse frio na barriga, imagina nós, meros mortais aqui. Muito frio na barriga. Eu fiz curso de comunicação pra poder... Né, me comportar melhor no palco, porque eu não queria... Porque por ser uma influenciadora, eu já imaginava as pessoas meio assim, o que essa blogueira quer? Porque foi uma das primeiras influenciadoras a conseguir desbravar esse universo também dos negócios, né? E tá em palcos importantes e tudo mais. E aí eu falava, gente, eu não posso fazer feio, né? E aí eu tentava me moldar tanto, gastei tanto dinheiro pagando palestra, pagando até apresentação, porque agora é meu time que faz, a gente que faz. E aí essa última palestra que eu fiz... Eu falei, gente, eu vou fazer diferente. Eu só vou, né, escrever, ensaiar. Eu sou bem certinha, bem chata nessas coisas, pra eu me sentir segura. Mas eu não vou me importar se eu tô falando assim, se eu tô falando assado, eu vou ser eu. Cara, quando eu desci do palco, olhei pro Miguel e falei, minha primeira palestra boa. Vou mandar uma mensagem pra Mayara. Eu falei, amiga, lembra que eu tinha feito várias palestras ruins? Agora eu achei a minha primeira palestra boa. Me emocionei, me envolvi. Que bacana. Saí dela leve. Isso só vem com a maturidade mesmo. Tem coisas que vão ser difíceis no começo e depois você vai lidando melhor com aquilo, né? Vai criando experiência também ali, né? São ambientes distintos. Legal. E pegando um pouco dos números aqui também, né? Você, desde que fez a marca independente, tá aí fazendo 2 anos, entrando... 2 anos, né? 1 ano e pouco. Vai fazer 2 anos em outubro. Já foram mais de 100 produtos. 100 produtos. Lançados. Mais de 100 produtos. SKUs. Quantos, gente? Quantos produtos são hoje? 106... Chutei. Mas por aí, olha isso, em 1 ano, gente. Sempre, em 1 ano. Quanta gente não endoideceu? Já era rosa, azul, agora é cinza, agora tá rosa de novo. E a gente vai contando a história de acordo com o que a gente vai vivendo junto com a nossa comunidade. E você tinha a meta no passado, né, de fechar, eu tenho o número aqui, 2025, com 400 milhões em faturamento. Deixa pra lá, não foi. Não foi. Mas acontece, aqui a gente vai trabalhando pra seguir, né? Pra chegar. Eu gosto de falar sobre isso. Eu falo, gente, a gente precisa... Né, a gente sempre vem toda pomposa aqui, falar, não, porque eu sou empresária e tal. Mas é muito importante a gente falar também sobre dores e falar a realidade. A gente ficou 4 meses sem faturar em 2024, quando a gente lançou. E, gente, isso foi uma dor tão grande. Foram milhões, quase 200 milhões que a gente deixou de faturar. Então, assim... Por causa do problema das embalagens. Das embalagens. Então... Faz parte do negócio. E a gente fica sempre nessa expectativa, né? Quantos milhões? Quantos milhões? Quantos milhões? Eu falo, gente, vocês vão se decepcionar, porque os 3 primeiros anos eu ainda tô respirando do que a gente passou. E estamos respirando muito bem, porque a gente ainda teve um crescimento de 155%. Então, olha, eu já tô assim... Falei, gente, crescemos 155%. E assim, isso pra mim vale muito, porque... Quando a gente passou pelo desafio da embalagem, apesar de ter lançado a cartela mais diversa do nosso país, apesar de ter feito história no mercado, aquilo me deixou muito mal, assim. Eu fiquei com medo de não conseguir continuar, sabe? Eu não contei pra ninguém na época porque eu não podia contar, porque a gente não tinha essa opção, né? Eu já tinha me comprometido e agora vamos até o final. Mas é óbvio que ali, né, quando a gente bota a cabecinha no travesseiro antes de dormir, eu ficava, cara, será que dessa vez eu vou me lascar legal? Tipo assim, o que eu tenho que aprender ainda, que eu ainda não aprendi nesse universo, que eu tenho que estar mais ligada. Então, assim, por isso que hoje, pra gente, eu tenho uma equipe, assim, incrível. Eu tenho... diretores maravilhosos, gente, eu contratei gente gigante no mercado, então assim, minha mãe que é minha sócia, meus advogados, assim, eu tenho uma galera muito punk trabalhando lá com a gente, meu irmão também, que é um cara super visionário, eu nasci de uma família pobre, mas de uma família muito inteligente, sabe? Então assim, eu falo que não tem como a gente não dar certo, não tem como a gente não virar uma Chanel no futuro, porque desistir a gente não vai. E a gente sempre tem crescimento, a gente sempre tem
vontade de fazer o melhor e dar o nosso melhor, como que isso vai dar errado? Não vai. Não, a sua ambição aqui eu tenho, 1 bilhão até 2030. Ai, amiga, não sei. Não Tomara. sei se vai ser. Tomara que seja, mas eu não vou botar minha ansiedade em cima disso, porque eu quero que Boca Rosa seja mais do que isso, sabe? Eu quero que Boca Rosa tenha 1 bilhão, talvez não em 2030, mas que seja em 2040, em 2050, mas que seja global, que a gente conte essa história para o mundo. Então, claro que as metas são muito importantes, porque elas são uma bússola pra gente, né? Afinal, tem pessoas ali no operacional que precisam de metas, mas essa empresa é realmente o meu sonho. Boca Rosa é o meu sonho. E você abriu ela toda, 30 milhões, não foi? Com capital próprio, né? Capital próprio. Você pretende abrir agora para investidor? Não, agora jamais. Não. Justamente porque é uma fase vulnerável, né, da minha marca. Então, a gente sabe fazer as coisas sozinho. A gente mostrou que a gente consegue fazer. Então, quando a gente estiver arrasando, a gente vai vender por um preço muito justo. E eu queria pegar também um pouco ainda de Boca Rosa, da marca em si, das vendas, né? Eu tenho aqui e-commerce, varejo físico, parcerias B2B, canais próprios, Sim. todos esses lugares. Qual deles que vende mais? B2B. Por B2B incrível ainda. que pareça. Mesmo sendo nativa do digital, o B2B pra gente é um mercado muito forte pela categoria, né? Maquiagem é um produto que você quer sentir, que você quer provar. Testar ali, quer você ver, né? Testar. Então, eu dou muito valor aos meus parceiros B2B, assim. Tem o telefone deles no meu celular, porque realmente a gente precisa... Cada negócio tem que entender como funciona o consumo, né? Então, tem outras áreas, né, da indústria da beleza que você consegue trabalhar melhor nas redes sociais. Mas maquiagem é bem difícil, justamente tendo um país tão diverso quanto o nosso, né? Então, a consumidora, ela quer testar, ela quer saber se fica bom na pele dela, ela quer ter essa confiança. Então, a gente dá muito valor também aos nossos parceiros B2B. E também estamos online, né? Também estamos no meu e-commerce também, que tem testador virtual. Então, quem quiser testar lá também, a gente tem uma tecnologia super avançada para você conseguir ter quase 100% de match da cor da sua base. A gente tem muito relato, né? E vídeos e conteúdos, né? Que nossos relatos viram conteúdos, né? Mas positivo ou negativo, de pessoas acertando o tom. E embora seja no B2B, a rede social, quando você faz um vídeo no TikTok, no Instagram, assim, ele faz toda a diferença lá no final. Toda a diferença. Pra você ter uma ideia, Precisa ter, então, na estratégia toda ali, né? Imagina, precisa muito. Lembra que eu sempre penso que eu tenho 2 pessoas e quero conquistar 19 milhões? Toda vez eu sento com todo mundo, até com o meu produtor, que é minha Marlene Matos ali, tá? Ele é meu produtor, mas manda em mim. Tá aqui, né? Pensando em tudo. Eu achei muito legal isso, assim, porque você até falou numa entrevista, né? TikTok mais volume e repetição, Instagram mais o diário ali, né? É um pouco da sua estratégia quando você trabalha, assim. Exatamente, porque cada plataforma tem o seu próprio algoritmo, né? E são algoritmos diferentes. Então, a gente precisa entender qual que funciona melhor em cada um. E às vezes a gente tem que fazer escolhas. Por exemplo, às vezes o que vende mais não é o que gera mais awareness. Então, a gente tem que tomar decisões ali na hora do lançamento, né? E assim, uma coisa que é muito interessante é que toda vez que você perguntou, né, de rede social, se é preciso fazer todo esse material de criação de conteúdo, eu venho disso, né? Então, toda vez que eu desenvolvo um produto, ele tá pronto, eu falo, ok, criadora, agora imagina que você tá sendo Vira a chavinha. Exatamente. Imagina que você está sendo contratada por essa marca. Como você vai apresentar esse produto da melhor forma? Não só na campanha, mas também estando ali do lado da consumidora que está fazendo um review. Eu falo que eu sou minha primeira hater, gente. Eu sou a primeira hater do meu produto. Então, a gente cria sempre, né, um tipo de review, um tipo de conteúdo que viralize, que chame atenção. E, ao mesmo tempo, eu também sou criadora de conteúdo. Então, eu sei que eu tenho uma capacidade também, uma oportunidade de criar tendências. Então, por exemplo, quando a gente lançou os nossos sticks, eu fiz a tendência das bolinhas. Aquilo foi algo que eu criei, porque eu pensei, bom, gente, estamos num momento extremamente saturado, né? A gente não aguenta mais entrar na rede social e... O que vai fazer a pessoa entender o meu produto em 30 segundos? A praticidade, se ela entender que ela ganha tempo com aquilo, né? Que não existe nada mais caro hoje em dia que o nosso tempo, né? Ele tá sendo tão concorrido nas redes sociais que... Então, em 30 segundos, eu fiz um vídeo muito simples, Juliana. Foi assim, eu falei, gente, sem edição, sem corte, não gastei um centavo nesse vídeo. Talvez, né, celular, talvez, se alguém quiser contabilizar isso, mas assim, custo extra nenhum. Falei, galera, não vou editar esse vídeo, vou deixar esse vídeo na íntegra pra vocês verem como esse pincel funciona. E aí, no lançamento do pincel, eu mostrei como eu esfumava todas essas bolinhas em 30 segundos sem edição. Ali, a gente esgotou os pincéis, tô até hoje sem pincel, gente. Vocês acreditam? Tá chegando agora o estoque novo, né? Mas assim,
ali surpreendeu a gente. E eu tinha acabado de gastar 1,5 milhão numa campanha que não tinha vendido tanto quanto esse vídeo simples. Então, são aprendizados assim. Eu falo, gente, tem que sentar na cadeira da aprendiz todo dia. Às vezes não precisa inventar demais também, né? Às vezes ali vai ali no básico, né? A marca que tá assistindo aqui a gente, né? Pensar ali, seguir a linguagem da rede, né? Exatamente. Hoje sim. Talvez amanhã tudo mude já, né? Mude já e... Não, mas... Hoje, sim. Eu tenho um dado legal também aqui, que 70% das suas vendas vêm da sua comunidade, né? Legal. E aí é muito legal, mas ao mesmo tempo eu também fico pensando assim, até que ponto isso é bom de você ficar preso assim, né? Sim. Ficar às vezes só num pedaço de uma bolha ali. Como é que você enxerga isso? Você tá tentando sair também? Ah, sim, mas é por isso que eu tô aqui, que eu vou no Big Brother, que eu vou em tudo quanto é canto. Eu falo, gente, eu tô em todos os lugares. Porque apesar do meu público consumir realmente Boca Rosa, isso é um número muito forte, né? 70% serem pessoas que usam sua marca e recompraram. Isso pra gente é muito forte. Recompra na indústria de maquiagem é algo muito forte. Porque, né, são milhares de marcas. E a da brasileira tem mais de 10 marcas, pelo menos, né? Então, assim, pra gente isso é algo muito forte. A gente ganha muito nisso. Mas, assim, eu tava até conversando com uma amiga minha, empresária, a Sabrina, que foi minha mentora desde o começo. Toda vez que a gente viu um aviãozinho subindo, a gente olha as casinhas pequenininhas e fala, eita, como o mundo tem gente, né? E esse povo todinho ainda não conhece a minha marca, eu tenho que trabalhar muito ainda. Então, é basicamente isso, assim, a gente pensa sempre em como furar minha bolha. As collabs ajudam muito nisso, né? Por isso que eu tô tão feliz com o Adidas, porque é uma nova bolha também, apesar de ter uma sinergia, é uma nova comunidade, né? Que a gente também tá ali atingindo. Quando eu saio da minha área de maquiagem, né? E falo sobre empreendedorismo, falo sobre maternidade, falo sobre... A gente tem várias tags, assim, dentro de Boca Rosa, das minhas redes sociais de Bianca, justamente para eu conseguir ter conversa com outros mais públicos. Pessoas, né? Acho que isso também deve guiar um pouco a sua visão de como você lida com os concorrentes. Porque hoje em dia, né, quando você começou, tinha poucas influenciadoras com maquiagem. Sim, hoje tem um tanto, né? Exato. Com marca própria de maquiagem. Exatamente, sim. Isso, assim... E é até interessante, eu sempre falo que as influenciadoras de maquiagem, eu não enxergo as meninas como minhas concorrentes. Porque, na verdade, a concorrência é quem tem mais grana pra gente, né? Então, assim, as marcas que são tradicionais, que têm muito dinheiro para inovar, para trazer diversidade, essas estão nadando de braçada, muitas vezes investindo muito menos do que a gente investe, porque o que a gente investe é o que o público exige da gente. E o público exige mais de um rosto do que de uma logo. Então, acaba que a gente tem que se fortalecer, porque sai muito mais dinheiro da gente do que de marcas gigantes. E isso, no final do dia, deixa a balança um pouco desequilibrada. Por isso que eu falo, gente, não é que não tem que cobrar da gente, é importantíssimo cobrar da gente. Eu adoro chegar em lugares, né, em fábricas, e as pessoas falarem, nossa, Boca Rosa realmente tem elevado a régua do mercado, não só Boca Rosa, mas as influenciadoras. E então, a gente precisa se unir pra gente fortalecer o nosso mercado. A consumidora precisa cobrar também da influenciadora, mas também precisa cobrar de outras marcas que são grandes e podem trazer mais novidades, podem trazer principalmente diversidade. Você ter uma marca de maquiagem no Brasil é caro justamente por conta da diversidade, mas ao mesmo tempo não é isso que a gente tem de diferencial, não é essa a nossa história. Então, assim, são mais de 144 tonalidades de pele diferentes. Então, assim, não existe você fazer maquiagem só para um tipo de público. Isso tem nome, é racismo cosmético. Então, é muito caro ter uma marca de maquiagem, investir, né, na diversidade, mas é o que tem que ser feito. Então, se as marcas gigantes não fazem isso, daqui a pouco a gente tá tudo morrendo, não tá trazendo nada de diversidade, porque a gente, no final das contas, a balança fica muito desproporcional, né? É um desafio isso que a gente tava comentando da comunidade, mas ao mesmo tempo é um ponto muito positivo, né? 70% é um número muito relevante. Acho que para grande parte dos empreendedores, é um desafio muito grande você fazer uma comunidade, né? Você criar ali esse entorno. Eu queria pedir, assim, um conselho seu, assim, se fosse, né, empreendedores que estão nos assistindo aqui, se fosse falar uma coisa, assim, que as marcas continuam fazendo errado na hora de criar comunidade, o que você diria, assim? Bom, uma frase que eu sempre trago, e acho que ela vai ser atemporal, se você está contratando um influenciador, um criador de conteúdo, para criar conteúdo para sua marca, deixa ele criar. Não gasta dinheiro criando para ele, que você está perdendo dinheiro. Então, é muito importante você estudar o mercado que você vai investir. Porque investir no influenciador, gente, é caro. É uma mídia cara. Então, você investe nessa mídia, mas não estuda.
Você investe nessa mídia, mas não entende como aquilo vai trazer, vai converter para você, se vai ser em awareness, se vai ser em venda direta, como é que vai ser isso, sabe? Então, é muito importante a marca entender quem ela está contratando. Só que é uma área que eu observo muito isso, né? É uma área que as pessoas, às vezes, não se dedicam tanto quanto em outras. Em se aprofundar, em estudar, em entender. Mas é a área que está fazendo muito barulho. É uma área que realmente está convertendo. É a área que, né... As empresas estão aumentando o investimento. Demais. O Creator Economy tá movimentando uma economia de bilhões. Então, assim, é muita ingenuidade você não estudar esse mercado antes de você investir nele, entende? E não olhar só para os números grandes, né? Você fala muito disso, de olhar também para o pequeno influenciador, né, ali. Sim. Isso é uma estratégia que a gente adotou agora por conta do TikTok. Antes a gente fazia press kits muito mais impactantes, porque eu também uso da minha experiência como influenciadora para entender que tipo de press kit chama a minha atenção e ganha o meu arroba sem a marca me contratar, sabe? Tem vários press kits que chegam lá em casa que falam, gente, isso aqui é tão lindo que merece, eu vou filmar, eu quero filmar, mostrar que eu faço parte, né? Até pertencimento, né? De você sentir que você é importante e que essa marca te mandou esse produto que virou um desejo. Então, eu comecei assim em 2018, né? Fazendo esse tipo de press kit que gerava desejo. Porém, o custo era muito alto. E hoje em dia, a minha maior influente não é mais a minha amiga artista, a minha amiga cantora. É a minha comunidade, é a minha consumidora, porque ela virou criadora de conteúdo. Naquela época, criar conteúdo era muito mais inacessível do que hoje. Hoje em dia, é um celular, a ferramenta já te entrega tudo. Você, né, hoje em dia, eu falo, minha consumidora hoje é a minha comunicadora, é a minha consumidora. Então, eu peguei esse mesmo investimento que a gente tinha, dos press kits que eram gigantescos, e a gente distribuiu para um volume muito maior, para a gente ter mais pessoas falando de Boca Rosa. Até porque, se a gente for pensar na maneira que a gente consome, hoje em dia o TikTok virou o Google. Você vai lá e pesquisa, eu quero saber o que está acontecendo com esse produto aqui. Cara, tem que ter várias resenhas do meu produto no TikTok, porque eu sei que é assim que a gente pesquisa hoje. Então, por isso que a gente abriu mão desse investimento. Eu não tinha como pegar mais verba para fazer os grandes e fazer esses outros 300. Até porque eu entendi que a consumidora também não gosta disso. Ela não gosta de ver que a cantora ganhou um tipo de press kit e ela ganhou outro. E depois de alguns anos de marca, eu também tenho que entender que Boca Rosa gera já um desejo por si só. A gente fez um press kit desse tamanico, mas que tinha tanta história, tanto amor e o produto valia tanto a pena, que as minhas amigas continuaram postando também e usando. Então, ou seja, eu ganhei o awareness delas, né? Tipo, ganhei essa repercussão de pessoas que são famosas. E também, agora, uma legião de consumidoras. A gente pega muitas consumidoras que compram mesmo, não só as que a gente distribui, mas as que compram também, pra gente fortalecer e fazer com que no TikTok e nas outras redes sociais tenha sempre resenha de Boca Rosa. Tem que ter resenha. Por isso que eu sou a primeira a fazer, gente. Porque, assim, antes de lançar o produto, eu faço. Antes de aprovar o produto, eu falo, deixa eu tacar hate nesse produto aqui. Porque se eu não fizer, eu sei que tem gente que vai fazer. E a gente começou o nosso papo aqui falando, né, que você fala que você veio, né, quando você começou a carreira aí, foi quando tudo isso era mato, né? Nem existia o termo Creator Economy, né, que a gente estava falando. E agora, né, a gente já tem aí várias nomenclaturas, como a gente mencionou aqui. Como é que você enxerga o futuro dessa área? Olha, hoje, por isso eu gosto de estudar muito sobre essas ondas, né? Principalmente inteligência artificial agora, porque não dá mais para prever como antes, né? Tá muito mais difícil de prever, mas ao mesmo tempo me deixa muito curiosa, porque eu falo, gente, a gente não tem uma carreira de 60 anos pra gente entender como que essa carreira se desdobrou, né? De um influenciador, ou enfim, dessa área. É tudo muito novo ainda. Então, é uma área que está nascendo. E como toda área que nasce, a gente consegue visualizar algumas coisas a longo prazo, mas a gente também precisa contar com as surpresas que podem acontecer. Por exemplo, a pergunta que mais me fazem é, Bianca, você acha que existe espaço ainda para mais pessoas ou será que saturou? Era mais fácil quando você começou ou é mais fácil hoje você crescer e criar conteúdo? Depende, não sei. Eu poderia falar que para criar comunidade era mais fácil antes, porque eram menos pessoas, você conseguia se apegar com a vida pessoal desses criadores de conteúdo. Hoje em dia, você rola seu feed, você não conhece nem 10% das pessoas que estão aparecendo ali pra você. Sim. Então, você não consegue se apegar. Tem até um fenômeno maravilhoso que é... Sabe aquela menina do TikTok? Antigamente falava um nome. Hoje a gente fala o conteúdo. Tipo, sabe aquela menina que faz aquele negócio, não sei o quê? Fica todo mundo... Eu falo, gente, a gente tá ficando muito burro. A gente não sabe o nome das pessoas mais. Que loucura. Isso tá estragando o nosso cérebro. Sim. Então... Tudo pode acontecer, mas é claro, gente, enquanto houver dinheiro, vai haver
estratégia, possibilidades. É um mercado que movimenta muito e um mercado que tem que ter muito cuidado, sabe? Eu como marca, uma marca que é consciente, uma marca que tem propósito, é muito fácil se perder, sabe? E tomar decisões que não corroboram pro propósito da marca, né? Então, às vezes eu olho assim e falo, gente, eu poderia lançar um produtinho mais assim, mas não sei o quê, mas que eu sei que vai viralizar. E aí eu falo, não, eu não vou fazer essa escolha, porque a longo prazo não vale a pena. A curto prazo talvez sim, mas amanhã ninguém mais vai lembrar, então... E essa parte é boa, porque eu falo, gente, hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado, todo mundo tá ficando burro, sabe? A gente tá emburrecendo. Eu falo isso assim, bem abertamente, e eu gosto de falar de forma informal, que é pra galera entender que estamos ficando burro mesmo. Tipo assim, isso aqui tá apodrecendo a nossa cabeça. Eu quase que virei uma ativista em relação a isso, até parei que eu tá ficando chata já, mas isso aqui tá empobrecendo o nosso cérebro, né? Só que isso também é uma boa notícia, porque infelizmente, quanto mais a gente entende que isso aqui tá fazendo mal pra gente, quem entender isso e quem entender isso vai começar com 2 passinhos adiantado, sabe? Então, quer dizer, adiantado. Então, por isso que eu gosto muito de democratizar essa informação, porque infelizmente quem vai sofrer mais com tudo isso é o pobre, é óbvio. É a pessoa mais vulnerável, principalmente vulnerável, falando economicamente, né, e socialmente. Mas é muito importante a gente saber que isso aqui, gente, isso aqui tá atrapalhando demais a gente. Tá trazendo oportunidade, mas tem que ter limite. Então, assim, aproveitando, não vai pra cama com isso aqui na mão, não vai, deixa carregando longe. Depois você vai me entender, que agora as pessoas estão falando ainda pouco sobre isso. Deixa longe, vai dormir, vai esvaziar sua cabeça. Quando acordar, que isso não seja a primeira coisa que você pega, não é normal a gente acordar, parece que precisa disso pra respirar, sabe? Você não depende disso para respirar, então... É muito importante a gente saber disso, porque a gente já começa já com os passinhos à frente, sabe? Ter um momento de tédio ali também, né? Ler um livro, enfim, tem tanta coisa. A gente que, né, eu tenho 34, você tem 31, a gente teve uma infância com tanta coisa na rua, brincadeira, né? Assim, eu acho que retomar isso, eu acho que é importante, né? Pra nossa criatividade. Necessário. Fazer nada, gente. Olhar o celular e falar assim, nossa, tô procrastinando. Ótimo, procrastinar sem o celular na mão é o que você precisa fazer. Vê se você não tá procrastinando todas as outras coisas porque o celular tá na mão. Então, essa frase é batata, assim. Quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu tô procrastinando porque o celular tá na mão. Então, eu vou adorar procrastinar sem celular. Eu adoro. Final de semana, as pessoas ficam em choque comigo, porque eu não pego o celular. Pego, às vezes, né, porque eu tenho que trabalhar e tudo mais. Às vezes, eu gosto também de criar conteúdo. Mas, assim, não é uma relação tóxica. E eu falo isso pra toda a minha comunidade também. Isso é super importante pra gente se manter saudável, sabe? Fica aí a dica, então, da Bianca, né? Quem terminar de assistir o nosso videocast aqui, lê o site da Exame para ver umas notícias ali, que eu acho que é sempre importante, né? Sempre. Posso ter que falar também aqui, né, gente? E depois dá uma descansadinha no celular, né? Vai fazer outra coisa, vai arrumar outra atividade, né? Com certeza, Bianca, muito obrigada pela sua participação aqui, foi ótimo. Seu papo, assim, é super inspirador. Como a gente conversou aqui antes, não é a primeira vez que eu te entrevisto, felizmente. É sempre muito legal, você sempre traz muita coisa para agregar, acho que de várias áreas aí, do empreendedorismo, né? Da creator economy, da influência, enfim. Agora como mãe, maternidade. Então, muito obrigada pela presença aqui. Ah, Juliana, eu que agradeço. Eu tô muito feliz, assim. Eu queria muito poder contribuir nessa conversa, porque é um momento muito especial, assim, pra mim. Eu só tenho esse momento especial. Estou vivendo isso por conta de todas as pessoas que participaram da minha vida. Aquela nossa entrevista que eu dei também. Eu lembro que quando meu assessor chegou com a matéria, eu olhei e falei assim, gente... Que incrível, cara, que conquista, que espaço a gente conseguiu. Então, cada pessoa que participou desse nosso processo, eu sou muito grata. Todo mundo que está aqui assistindo também, que quiser acompanhar o nosso trabalho, saiba que eu sou muito grata, assim, por cada um que acompanha, cada um que entra para nossa comunidade. Fico muito feliz e estou sempre ali fazendo de tudo para surpreender essas pessoas. Então, entre para nossa comunidade de Boca Rosers. Boa, obrigada, viu? Obrigada, Juliana. Eu conversei com a Bianca Andrade, que é influenciadora e empresária, a famosa Boca Rosa. Eu sou Juliana Pio e te espero no próximo episódio do Marketing Trends.